Oi, gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamires Soares, tá bom? Esse canal aqui é meu. As meninas da quebrada, de ponta a ponta, adere massa, bafarulança, da onda da bala. Eu sei que eu não apareço faz muito tempo aqui pra vocês. Apareci esses dias, né? Eita, eu vou um pouquinho mais pra trás pra vocês conseguirem ver o meu rosto, tá? É porque meu celular tá carregando e eu tenho que gravar dessa maneira porque eu estou gravando com o celular. Pra vocês verem como eu gosto de vocês, tá bom? Como eu quero vocês aqui no meu canal, eu passei até um reboco na minha cara antes de dormir pra gravar esse vídeo. Então, por favor, já vai deixando o seu joinha aí embaixo, se inscrevendo no meu canal, entendeu? Eu quero vocês inscritos no canal. E é sobre isso. Vim trazer um tema aqui pra vocês, tá? Que é nostalgia dos anos 2000. Por quê? Porque eu gosto disso. Eu gosto de lembrar de coisas boas e uma das coisas boas foi a minha infância e a minha adolescência, que é anos 2000. Porque, pra quem não sabe, eu nasci no ano de 2001, 11 de março de 2001. Então, atualmente eu tenho 24 anos. Gente, por favor, ignore isso aqui, porque eu passei um perfume ontem que me deu uma alergia. Então, provavelmente eu vou ficar uns dias aí com essa alergia até sumir. E já aconteceu outras vezes, tá? Então, eu sei que não é nada grave. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos com coisas que tivemos aí nos anos 2000. E, gente, eu vou colocar imagens aqui pra vocês verem. Pra quem não faz parte, né, dessa transição tecnológica e não viu muitas coisas, eu vou colocar imagens aqui pra ilustrar, tá? Pra vocês verem do que eu estou falando, tá? E vocês se morderem de ódio porque vocês não participaram disso. Então, é isso. Vou colocar fotinhos aqui pra vocês verem do que se trata, já que se vocês não tiverem noção. Agora, pro pessoal que tem minha idade, 24, 25, 26, 27, 29, enfim, pra esse povo aí, com certeza vai lembrar de tudo que eu tô falando. Capaz de lembrar até de mais coisa. No final das coisas que eu anotei aqui, eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre outras coisas que eu vou lembrar de cabeça, tá bom? A primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês, de tópico que eu anotei, são sobre a tecnologia e eletrônicos. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês, vou colocar aqui, tá, a imagem pra vocês verem. A primeira coisa que eu tenho aqui é o Discman. Pra quem não sabe, o Discman, ele é um tocador de CD portátil. Então, não sei se todos eram assim, tá? Mas eu tinha um que ele era redondinho assim. Ele tinha uma tampinha de abrir e você colocava o CD. Não sei se vocês sabem o que é um CD, porque hoje em dia a gente não tem mais CD. Inclusive, os computadores, né? Os notebooks que estão lançando hoje em dia não tem nem mais espaço pra colocar CD. E, enfim, as músicas todas estão saindo todas as plataformas digitais, tipo Spotify e tudo mais. Então, a gente não vê mais CD hoje em dia, já não é muito comum. Mas, como os incas, os maias e os astecas faziam, né? Nós, que estamos ficando velhos, que a idade chega pra todo mundo, nós ouvíamos CDs. Inclusive, eu tinha um Discman que era da Ariel, era muito fofo, eu tinha ganhado da minha avó. E eu lembro, eu tenho bem uma memória que é muito legal, de quando a gente foi pra praia, eu e minha família, e eu levei o Discman, e aí eu tinha um CD que tocava a música assim, au, 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 ia, i, ó, nhau, 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 cocorocó, e eu não tinha outros CDs, então eu passei a viagem inteira ouvindo só o mesmo CD. Mas foi muito legal, muito legal. Outra coisa também, a gente tinha, e eu vou colocar a foto aqui, segue a foto aí, pra vocês darem uma olhada, tá? Outra coisa também que a gente tinha era MP3 e MP4. O MP3 eu tinha um rosinha que ele era bem pequenininho, eu vou colocar a imagem pra vocês verem, tá? Mas, tipo assim, eu não lembro como que fazia pra baixar as músicas, assim, na época eu era criança. E aí tinha um amigo da minha irmã, que ele era adolescente já, então ele sabia baixar as músicas do computador e colocar no MP3. Então ele que fez isso pra mim, eu apenas ouvia e era muito legal. O MP3, ele não tinha uma tela que passava, tipo, vídeos, essas coisas. Ele tinha uma tela super pequenininha, que ficava, tipo, assim, os minutos da música, o nome da música e só, praticamente. Não tinha nada, se tivesse mais alguma coisa seria, tipo, o horário e só. Não era uma grande tecnologia. Mas pra gente era uma super tecnologia, né, na época. E o MP4, que eu também tive MP4, inclusive os dois que eu tive era rosa, o MP3 e o MP4. O MP4 já era muito legal pra gente da época, né, no caso. Que seria... Aí já tinha uma tela maior, o MP4, e eu lembro que tinha como passar vídeos, assim, no MP4. Então já era mais legalzinho, era um pouco mais tecnológico. A gente tinha também, era DVD portátil. Vou colocar aqui a foto pra vocês. Então, se a gente fosse fazer alguma viagem, a gente também conseguia tá utilizando esse DVD portátil, que era muito da hora. Outra coisa que a gente tinha também, né, hoje em dia a gente só vê smartphone, né, então todos os celulares praticamente são touch, de tocar com o dedinho.
Mas acreditem, gente, os celulares de antigamente que a gente tinha, uma época que a gente se achava muito moderno, nos anos 2000, era aquele celular flip, que ele abria e fechava. E tinha de várias marcas, eu lembro que tinha da Motorola, tinha Nokia, tinha várias marcas e era o auge da tecnologia. Uma ilustração aí pra vocês. A próxima coisa que eu vou falar seria do Nokia tijolão, né? A imagem aí pra vocês de novo. Então, o Nokia tijolão era muita tecnologia pra gente na época. Ele veio antes do celular flip, né? Ele não abria e fechava, mas ele era uma super tecnologia. E o que acontece, gente? Dá pra jogar o joguinho da cobrinha, era muito legal, porque não tinha outros joguinhos, né, que eu me lembre. E, tipo assim, uma coisa ruim é que se você estivesse utilizando ele na cama, por exemplo, estivesse assim, ele caísse na sua cabeça, ele quebrava o seu nariz. Então, esse é um ponto ruim, assim, mas era bem tecnológico, era bem legal. Outra coisa também que a gente tinha era a câmera digital. Hoje em dia, a gente só usa o celular para tirar foto, ninguém mais usa a câmera, não tem. A única câmera diferenciada que tem é aquelas Polaroid, que imprime a foto na hora, que eu acho muito legal. Mas naquela época não, naquela época tinha as câmeras e tudo mais. Então, o pessoal, quando ia pra balada, eu não, porque eu era criança, mas a minha irmã, ela ia pra balada, que ela já era adolescente, né? Ela tem 29 anos hoje e eu 24. Ela ia pra balada e ela levava a câmera, então ela ficava tirando foto, tirava foto no espelho de casa, tirava foto na balada, que não sei o quê. Então, e aí depois essas fotos você descarregava as imagens pro computador, né? Então era super tecnológico, muito legal, todo mundo tinha câmera, muito da hora também. A gente tinha os CDs e DVDs também, né? Então, antigamente a gente tinha CDs, inclusive tinha pessoas que faziam coleção de CDs, tipo eu tinha coleção de CDs. Eu tive todos os CDs da One Direction, todos os CDs da Demi Lovato, tinha CD da Selena Gomez, todos os CDs do Little Mix. Então eu fazia coleção, né, daqueles grupos ou pessoas que eu sempre fui muito fã. Ah, por que você não tem? Porque depois, quando saí da casa da minha avó e fui mudando, acabei perdendo todas as minhas coisas, acabei não guardando, enfim, acabou estragando. E tinha também um aparelho de DVD mesmo, que você conectava na televisão. E aí você colocava o CD do DVD, né? E você assistia e tudo mais. Então, tinha a pirataria rolava solta, né? Porque o pessoal entrava muitas vezes com câmera dentro do cinema pra gravar o filme e depois colocar no CD e depois vender com DVD. Então, eu acho que tinha muito mais pirataria, né? Porque não era uma pirataria online que nem a gente tem hoje. Era uma pirataria física, talvez eu possa falar assim. Tá, mas é isso, vocês entenderam. Então segue aí as fotos do que é um CD e o que é um DVD, pra quem não sabe. Outra coisa também que a gente tinha é aquelas fitas VHS. A gente tinha aquelas fitas de videocassete. Isso aí é mais antigo ainda, tá, gente? Eu não sei se realmente era dos anos 2000 ou se eu peguei a época das fitas de videocassete, porque ainda existiu. Porque também existia a máquina de datilografia, e eu já vi uma máquina de datilografia. Isso aqui é uma máquina de datilografia. Mas não é, tipo, da minha época. Não é da minha época. Mas é uma coisa que eu vi. E que eu acho que ninguém nunca mais vai ver, ninguém tá vendo. Fitas mesmo, fitas grossas, que aí você tinha um aparelho da fita, você colocava a fita dentro e passava o filme. Então é mais antigo do que eram os DVDs, tá? Outras coisas que a gente tinha também, que eu fazia coleção também, inclusive muito da One Direction, eram as revistas que a gente tinha de adolescente. Então a gente tinha a revista Capricho, a revista Atrevida, a revista Totatinho. E eu falo por mim que muitas vezes eu comprava as revistas, se não quase todas as vezes, por conta dos pôsteres que vinham. Então, tipo assim, quando eu era adolescente, eu enfeitava meu quarto todo de pôster. Então eu grudava pôster em tudo quanto era lugar do meu quarto. Então o meu quarto tinha, sei lá, 20 pôsteres da One Direction espalhados por ele. E eu beijava todos os pôsteres antes de dormir. Então a gente via as fofocas nas revistas, vinham os pôsteres, enfim, e vinha tudo sobre os artistas, era muito legal. Hoje em dia a gente só vê as notícias na internet, né, então não é que nem era no passado. Tanto que as bancas também foram super extintas, né, não existe mais banca praticamente. A gente colecionava álbum de figurinha, colecionava figurinha, então tinha álbum da Copa do Mundo, então eu já tive aquele álbum era um desenho quando eu era criança, não sei o nome, mas era Hi Hi Puffy Yumi Yumi. Não sei se vocês já viram. Eu amava, também tinha álbum da Hannah Montana, tinha álbum das princesas, eu tinha álbum de tudo quando era jeito. Eu nunca completei nenhum, mas eu adorava ter, adorava comprar, adorava colar. Que eu anotei aqui. Tô vendo pra vocês, tá, gente? Como eu sou fofa. Ou esquecida.
Então, vamos lá. A gente teve o Tamagotchi também. Pra quem não sabe, Tamagotchi era uma espécie de um bichinho que ele era virtual. Então, você tinha que brincar com ele, você tinha que alimentar ele e tudo mais. E a maioria das vezes as pessoas acabavam deixando ele morrer, porque esqueciam de alimentar ele, né? Então, era uma coisa muito legal também. Um outro brinquedo que eu não sei se vocês pegaram, mas eu peguei. Porque na época eu era uma criança burguesa e a minha irmã também. E aí tudo que a minha mãe comprava pra minha irmã, que era mais velha, comprava pra mim também. E aí ela comprou um brinquedo que chamava Pixel Tix. Era uma casinha assim, de bonequinha. E aí tinha uma bonequinha virtual que ela ficava fazendo as coisas dentro da casinha. Você ia apertando os botãozinhos e ela comia. Aí ela subia pro andar de cima e tudo. Gente, era muito tecnológico, era muito legal. Eu amava. Muito legal mesmo. Os brinquedos. E os notebookzinhos também. Tinha uns laptops, laptop da Xuxa. Eu tinha o laptop da Barbie. Nossa, tinha muitos joguinhos. Era muito legal. Porque a gente não podia ter notebook, né? Eu fui ter meu primeiro notebook. Não era notebook, era netbook. Que meu avô me deu porque eu insisti muito. Mas, tipo assim, a gente não podia, né? Ter. Então, que a gente podia ter era os laptops, assim. Enfim. A gente tinha o Nintendo. Eu já joguei no Nintendo. A foto do Tamagotchi que eu esqueci aqui, desculpe. A gente tinha o Nintendo também, Nintendo DS, que era um controlezinho mais gordinho, né? E aí tinham as fitas de videogame que aí você colocava num negocinho e aí você jogava o videogame na TV, também era super tecnológico. Eu joguei Mario World, eu amava, porque meu padrinho tinha, né? Que devia ser da época do meu padrinho, o Nintendo, na verdade. E aí eu jogava e era muito legal, gente. Outro videogame que tinha também, que eu nunca mais vi, era o Wii. O Wii era muito legal. Que você pegava, aí você ficava, tipo, jogando Wii Sports. Aí você jogava, tipo, tênis, às vezes você jogava boxe, você fazia um monte de coisa. Era muito legal e eu joguei também bastante. Aí tinha um PSP também. Eu tive um PSP, gente, era muito legalzinho. Era muito tecnológico. Jogava bastante. Eu jogava Aladdin, Mario Kart, Mario World, o jogo da Hannah Montana, as pulseiras de silicone coloridas. Então era muito estiloso ter aquilo. Eu lembro que eu tinha vários. Algumas tinham uns brilhinhos também. E tipo assim, a gente colocava significado nas pulseiras. Então era um trem, tipo, por exemplo, eu tinha uma pulseirinha assim. Gente, é um exemplo, tá? Tinha uma pulseirinha assim preta, e aí essa pulseirinha significava sexo. Aí eu tinha uma pulseirinha rosa que significava beijo. Eu não lembro, mas era um trem assim, eu realmente não lembro, tá? É só um exemplo. Caveiras de pelúcia também, né? Com pompons. A gente tinha também aqueles tênis com luzinha que ficava piscando também. Também tinha aquele tênis de rodinha também, super legal. Achava muito, muito legal. Pra quem não lembra, né? Era um relógio, tipo assim, você comprava, aí vinha um relógio assim. E aí vinham várias pulseiras, tipo umas 5 pulseiras de cores diferentes. E aí você ia trocando. O legal é que, tipo assim, parecia que você tinha vários relógios, só que era, tipo, 5 relógios em um. Porque cada dia da semana você trocava pulseira. Eu falo por mim, eu trocava muitas pulseiras porque eu achava super legal. E a gente tinha uma caneta, que era uma caneta bem grossa, assim. E era uma, por exemplo, que tinha 10 cores diferentes. E a gente comprava na esperança de usar as 10 cores, mas aí vinha, tipo, várias estragadas, tipo, sei lá, umas 4, 5 que não tava funcionando, o resto funcionava. Só que era difícil escrever com essa caneta. Então a ideia era muito boa, mas na prática não era muito legal. Praticamente tem todos os adesivos aqui, por quê? Aí eu tirei um. Porque quando eu era criança, eu colecionava adesivo também. Eu gostava de guardar adesivo. Então eu peguei essa mania de ficar guardando adesivos. E até hoje eu não sou de ficar tirando adesivo de caderno. Então, por exemplo, esse caderno é o que eu tava usando na faculdade. E todos os meus adesivos praticamente estão aqui. É sobre isso, né? Uma geração aí. Também, as meninas, né? A gente tinha uma agendinha que a gente ficava colocando nossos segredos. E a gente colocava um cadeado que ele não funcionava. Só que na nossa cabeça ele funcionava. E aí a gente colocava o cadeadinho lá, a gente tinha a chave e era isso, gente. Aí a gente escrevia as coisas no diário, achando que ninguém ia ler. Tinha também cartinhas com papel decorado, que era super moda na época também. Era muito legal. O que marcou muito pra mim quando eu era adolescente, quando eu era criança, foi a Disney, né? Pra quem teve a sorte de crescer com a Disney Channel aí, foi muito privilegiado nessa época. Então, a gente teve várias séries que marcaram aí a nossa infância e adolescência, como Hannah Montana, Os Feiticeiros de Waverly Place, Phineas e Ferb, Zack Cody James em Ação, Zack Cody James a Bordo. Então, todas essas séries aí foram séries que marcaram bastante pra mim, eu gostava bastante. E a gente também, na minha concepção, foi a época em que mais tiveram músicas legais, entendeu? Na minha concepção. E o que vale é apenas a minha opinião.
Brincadeira, gente. Mas é isso. Se quiserem compartilhar comigo de mais coisas que vocês se lembrem que tiveram aí, que foram nostálgicas nos anos 2000. Ah, uma coisa que eu esqueci, o MSN também era muito legal. Orkut também, não falei muito de redes sociais. Mas também tiveram essas que a gente usou bastante, foi muito legal. Se lembrarem aí de coisas aí, me falem aí nos comentários, tá bom? Se tiver tema pros próximos vídeos, por favor, falem pra mim também, porque eu preciso de ideias pra poder gravar. Eu vou me esforçar aí pra editar os vídeos, pra poder postar pra vocês coisas interessantes também, tá? E, gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o joinha de vocês aí embaixo, se inscrevam no canal e me ajude a tá crescendo aqui no YouTube também, por favor. Eu gostaria muito, muito, muito de ter uma chance de crescer aqui no YouTube, né? Tá bom? Fiquem com Deus aí e até a próxima.